Prepara o nosso Didio aí para eu voltar com o Didio e a gente atualizar um assunto que, na verdade, foi tratado no programa de ontem. Esse assunto, bebê, pode encher a tela. O Didio, ontem você pontuava que aquele policial militar por nome de Ivan Guimarães, ele estava preso no presídio em Chapada dos Guimarães e você pontuava que teria ocorrido um erro e ele acabou sendo solto, o Ivan Guimarães da Silva. Qual é a atualização que você tem desse assunto que nós tratamos por diversas vezes em nosso jornal, hein, craque? Pop, hoje é dia 4, né? Então passamos a dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. 10 dias depois, alguém tentava esconder essa informação que não é vergonhoso para ninguém, apenas de um sistema que precisa ser readaptado ou preparado para o cumprimento de alvará de soltura. O que acontece? O rapaz que está na tela, o Ivan Guimarães da Silva, que estava na tela, o Ivan, ele é uma pessoa a qual estaria respondendo 2 crimes do dia da sua prisão. Uma por ter dado apoio a Evelyn quando tentou matar uma jovem no bairro Capela do Pissarrão, em Várzea Grande. Ele deu apoio quando foi na casa dela, da vítima, e depois quando aconteceu o esfaqueamento com descarga elétrica de um equipamento também no pátio de um supermercado. Era um crime. E quando foram prender ele, o cumprimento de prisão dele, acabaram dando flagrante que ele estaria com uma pistola que não é do governo e não teria documentações. Não estaria apta para poder utilizar. Sim. Então seriam 2 crimes. Na audiência de apresentação de custódia, o seu advogado conseguiu que fosse arbitrado para ele o valor de R$1.000 e ele foi ali então compreendido pelo porte ilegal de arma de fogo, pagou uma fiança e aquele crime do porte ilegal ou daquela arma que estaria ali sem registro, sem documentação, correto, o magistrado liberou. Porém, ele ainda iria receber, né, a sua condenação, o seu julgamento quando ele participou de forma direta ou indireta na tentativa de homicídio de uma outra mulher, onde a sua ex-convivente ou ex-mulher seria a acusada, que também se encontra presa no presídio feminino Ana Maria do Couto Mei. Quando for fazer o cumprimento, na verdade lá no próprio fórum, Pop, já era para dar um alvará para ele de soltura referente à arma, mas a tentativa de homicídio não. Aí chegou lá no presídio, né, de forma digital, que é o malote que chega para o diretor do presídio ou para aqueles que são do sistema penitenciário do município de Chapada dos Guimarães, chegou o alvará de soltura referente ao armamento a qual já teria sido pago a fiança no Fórum de Cuiabá. Correto. Porém, são 2 folhas, né? Está liberado, o seu Ivan Guimarães da Silva, referente ao porte ilegal de arma de fogo. Aí tem o porém, né? Ou entre aspas. Porém, o mesmo tem que responder ainda se vai ficar preso por conta da tentativa de homicídio a qual ele é acusado em dar apoio, o Ivan Guimarães da Silva, de 48 anos de idade. Esse porém, esse entre linhas, ele não foi lido. Foi quando o policial penal, que apesar que é uma pessoa íntegra, do bem, filho de Chapada dos Guimarães, com mais de 4 ou 5 anos aí como policial penal, é uma pessoa que não tem o que possa manchar a sua reputação, mas algo deu errado e ele não leu entre linhas, que era para manter o rapaz. O rapaz, o que ele fez? Quando ele colocou o pé na rua, ele desconfiou, ele falou, tá certo, vocês têm certeza disso? Então ele não pulou o muro, ele não arrombou os portões, ele não saiu de qualquer jeito. O Estado, de forma geral, abriu os portões e falou, seu policial, que vai embora e vai curtir sua felicidade. Ele reforçou e perguntou, posso ir embora mesmo? E não é que ele foi, Pop. Então a situação vai transformar num PAD, que é o procedimento administrativo. Ele está sendo agora anunciado como foragido diante da situação que pode ser interpretada como mal intencionado, mas dentro das leis e daquilo que rege, ele fez aquilo a qual foi mandado para poder ir, não pulou muro, e nós entramos em contato com o seu advogado para que o doutor Rodrigo Pozo, que foi o primeiro que recebeu o contato dele através de um print. Tem aquele print aí, se puder soltar, ou colocar aquele print da fala do Rodrigo Pozo com ele. Eu mandei aí um print do grupo, tá na tela, onde ele fala, Pop, lá em cima, doutor Rodrigo Pozo, né? Ele acabou falando, o Ivan Guimarães, olha lá, o telefone é dele, ó. Ele ligou, aí o advogado dele, doutor Rodrigo, falou para ele, ó, já falo, estou em outra ligação. Aí ele ligou de novo às 7h41 da noite. Tudo no dia 26 de maio, tá, verdade, Pop? Verdade. O dia que ele foi liberado. Às 19h39 ele ligou,
O doutor Rodrigo Pouso não atendeu. Aí o doutor Rodrigo falou para ele: já fala, estou em outra ligação. Não satisfeito, às 19h41 da noite, ele ligou novamente. Aí o advogado falou: já retorno, estou em outra ligação. Aí ele mandou para o advogado dele: estou solto. Aí o doutor Pouso falou: pá, mas como assim? Você está com 2 crimes que está respondendo. Eu não fui comunicado que você seria solto. Pois é, doutor, me soltaram, eu perguntei se podia sair. Falou: não, tá errado. Você quer voltar para o presídio novamente? Ele falou assim: não pulei muro, não sou foragido, não orquestrei uma fuga, o Estado me soltou. Então, para que as pessoas possam ir de encontro à verdade, possam compreender uma fuga ou uma saída por engano, compreenda a partir de agora, porque não é todo dia, Pop, que uma penitenciária central do Estado, um Agamenon da vida, uma Mata Grande da vida, um presídio de Chapada dos Guimarães, que precisa ser reestruturado, solta alguém por engano, aonde não foi feita uma leitura de forma correta. O doutor Rodrigo vai conseguir aí explicar, mas de antemão ou em tempo, eu quero aqui deixar registrado que as vítimas daquela tentativa de homicídio no município de Várzea Grande, na Capela do Pissarrão, estão assustadas. Tanto o Cleito quanto a Maria Eduarda, porque ele está solto. E dentro das narrativas e daquilo que seria como testemunhas e de fatos que foram registrados no passado, ele já teria ameaçado essas pessoas. Ele já teria perseguido o Rodrigo no seu emprego. Então o medo é dele estar nas ruas e procurar essas pessoas novamente para poder coagir. Mas são suposições ou entendimento de quem é vítima e que sofreu na mão deste casal, supostamente, Popão. Agora, play neles, bora. Bom dia, Pop, bom dia, programa do Pop, esse programa líder de audiência. Pop, me perguntaram sobre essas notícias que acabou vinculando do senhor Ivan, policial militar que estava preso e, segundo informações na mídia, teria fugido aí da cadeia pública de Chapada. Bom, explico. Em nenhum momento o senhor Ivan ele estava foragido. Por quê? No dia 24 de... Eu vou até ver essa informação aqui. Dia 24 de maio, ele e a Eveline foi para uma audiência de custódia. No caso do senhor Ivan, vamos até no caso do senhor Ivan. Ele, quando cumpriram o mandado de prisão preventiva, quando foram na residência dele fazer aí o cumprimento do mandato, fizeram o cumprimento do mandato e encontraram uma arma com ele sem registro. Então ele estava preso preventivamente pelo mandado de prisão e ele foi preso também em flagrante pela arma de fogo sem registro. Bom, fomos para a audiência de custódia. Lá na audiência de custódia, que eu costumo dizer que a audiência de custódia é para flagrante e a audiência de apresentação, que apresenta ele perante um juízo, é quando tem prisão preventiva. Então, estavam duas prisões para essa audiência. Quando o juízo fez a audiência, ele fez a audiência das duas prisões. Ele fez a audiência de custódia para o flagrante e fez a audiência de apresentação da prisão preventiva. E aí o que aconteceu? O senhor Ivan, depois da audiência, foi para Chapada dos Guimarães, onde fica policiais militares, lá na cadeia pública. E ele estava cumprindo a determinação da prisão preventiva, normal. Aí eu estou pegando aqui a data, aí no dia 26, ele me ligou. Ele ligou e falou: doutor, estou solto. E aí eu meio que estranhei, porque ele foi, né, depois da audiência lá de apresentação, ele foi lá para a cadeia pública
estava cumprindo um mandado de prisão. Eu não entendi essa soltura. Mas aí ele falou, estou solto. Aí eu falei, uai, manda quando você conseguir aí o mandato de prisão. Aí o alvará de soltura, tá? O alvará de soltura. Aí ele falou, ó, estou indo para Cuiabá e lá eu te mando. Beleza, aí eu fiquei encucado com isso, procurando saber o que seria. Como que foi, se revogaram a prisão preventiva, beleza. Ele chegando em Cuiabá, ele me mandou as fotos do alvará de soltura. E aí eu identifiquei. Eu falei, Ivan, eu acho que cumpriram aí a sua soltura de forma errada. Não está correto. Aí ele falou, uai, mas como assim? Eu falei, eu acho que quando mandaram esse alvará de soltura lá para a cadeia pública, cumpriram sem fazer pesquisa, ou cumpriram e te mandaram sair. Eu falei, como é que foi? Aí ele me explicou. Ele falou que ele estava lá, quando de repente aí chegou os policiais, né, penais, alguns policiais penais, falou, abriu lá o local onde ele estava e falou, ó, chegou o seu alvará, bora. Aí ele é leigo em relação à parte, né, de documentação, ele recebeu lá o alvará, o pessoal pode ir. Abriu lá e mandou ele embora. Quem soltou o seu Ivan foi o Estado. Em nenhum momento ele pulou o muro, em nenhum momento ele foragiu, em nenhum momento ele escapou. Não, ele soltou pelo Estado com o alvará de soltura. Não foragiu em nenhum momento porque ficou aqui no distrito da culpa. Se quisesse, poderia sumir. E ainda, quando ligaram para ele, ele atendeu, ele falou, a pessoal passou a informação para ele e ele se apresentou. Então, não pode dizer que seu Ivan ele estava foragido ou acabou foragindo ou fugiu ou algo do tipo. O Estado soltou ele permaneceu aqui, agora tem que apurar de quem é que foi erro. O erro não foi do senhor Ivan. Ninguém, eu acho, aqui, que quando recebe o alvará de soltura, que não tem conhecimento, vai olhar e falar, ó, não tá certo esse documento, primeiro que ele não tem conhecimento técnico, tá? Então essa informação que eu tenho para passar para o programa, foi desta forma que aconteceu, e um bom dia a todos, e muito obrigado mais uma vez pela participação. Um abraço, Pop. Outro abraço ao senhor, doutor Rodrigo Pouso, doutor e professor. Muito obrigado, sempre atencioso e gentil com todos os colegas da imprensa.